O sonho da casa própria é praticamente universal, mas não é muito fácil de realizar. Muitas vezes, mesmo quem tem um teto não tem as condições necessárias para habitar com dignidade e segurança. O Cidadania, que começa agora, é sobre a batalha por um teto. E nós recebemos aqui Vitor Carvalho Pinto, consultor legislativo aqui do Senado Federal, Yuri Leão, da Confederação Nacional das Associações de Moradores, e Nelson Oliveira, que fez a infomatéria, jornalista da Agência Senado, também participa como convidado. Sejam bem-vindos, muito obrigada por participarem aqui do Cidadania. Yuri, começo com você. Explica para a gente como é essa questão, que mesmo quem tem um teto, às vezes não tem as condições adequadas para morar. Por exemplo, nós temos uma questão no Brasil que vem aí desde a época da abolição da escravatura, que são as habitações inadequadas, quando houve a ocupação e o surgimento das primeiras favelas do Rio de Janeiro. Essas favelas, até hoje, em sua grande maioria, não foram regularizadas, o problema não foi tratado durante todo o século passado, não foi bem tratado pelos últimos governos que passaram pelo Rio de Janeiro, incluindo o governo federal, e o problema só tem se agravado, né? Então, hoje, esses espaços, eles requerem regularização fundiária, requerem urbanização dessas favelas, requerem presença do Estado. Hoje já tem até alguns equipamentos, mas a população carece muito de segurança. Mas, saindo da esfera do Rio de Janeiro, indo, por exemplo, para o Maranhão, você tem hoje habitações precárias, que são o que o pessoal, que são aquelas habitações feitas de taipa, né? Lá eles têm o coco-babaçu, a palmeira-babaçu, que fornece para eles a matéria-prima junto com barro para fazer casas muito precárias, sem acesso ao saneamento básico, distante dos centros urbanos, sem acesso à saúde e educação, e com o maior índice hoje, por conta dessas casas em péssimas condições, de doença de Chagas. Então, o Maranhão hoje, do ponto de vista percentual, é onde tem mais incidência de Chagas no Brasil. Vamos dar uma olhada, a gente tem aqui uma tabela com os números mesmo do déficit habitacional aqui no Brasil, são dados de 2015, né, assim, então chega a 7,7 milhões. Sendo que 88%, né, a grande maioria, está na área urbana. Vitor, o Senado está também trabalhando para tentar melhorar essa situação, né? Quais são os projetos que estão em debate aqui dessa área? Eu acho que a gente tem que analisar a questão habitacional sempre do contexto mais amplo da política urbana, né? Quer dizer, a ausência de imóveis adequados para as pessoas morarem é um sintoma de um problema maior que as cidades brasileiras têm, né? Nossas cidades são de baixíssima densidade, a ocupação irregular do solo é a regra, né? Ela é contínua, apesar das regularizações, e as pessoas têm vários problemas urbanos ao mesmo tempo, né? Que as pessoas não têm infraestrutura, as pessoas não têm transporte, né? Então, eu acho que a questão habitacional sempre tem que ter vista nesse contexto mais amplo. E nós temos no Senado algumas iniciativas interessantes nessa perspectiva mais ampla. Então, por exemplo, nós temos um projeto do senador Paulo Bauer que permite que as prefeituras requisitem os imóveis abandonados das cidades. Os imóveis que estão em risco de desabar, por exemplo, ou as áreas de risco, as áreas alagáveis, né? Ou os imóveis que já houve o dano, quer dizer, já houve o desabamento, já houve a catástrofe, né? Essa requisição é um instituto previsto na Constituição Federal, mas que até hoje não foi regulamentada para efeitos urbanos, né? E ela é absolutamente necessária, quer dizer, você numa situação dessa de iminente perigo público, você precisa tomar medidas imediatas, independente da propriedade do imóvel, né? Para se resolver o problema. Atualmente, sem essa regulamentação, isso não é possível se fazer. Exatamente. A gente vê, por exemplo, no caso dessa catástrofe lá em São Paulo, né, que a prefeitura achou que não tinha poderes para entrar no imóvel, a União, que era a proprietária também, né? Quer dizer, havia laudos comprovando o risco da edificação pegar fogo, né?
Mas, em nome do direito de propriedade, deixa-se de tomar as providências que têm que ser tomadas. Então, esse projeto é muito importante, já foi aprovado numa comissão, está em discussão agora em mais uma comissão aqui do Senado, né? Nós tivemos também um projeto já aprovado aqui no Senado, que está na Câmara, do senador Wilder Moraes, que é a desapropriação para reparcelamento do solo. Quer dizer, para você viabilizar a reurbanização de áreas degradadas da cidade. E muitas vezes essas áreas que têm imóveis ociosos, não é um prédio que está abandonado, é todo um conjunto de prédios, edificações, que foi aos poucos sendo abandonado nos centros urbanos, né? Ou em áreas que mudaram de função, áreas industriais que não tem mais indústria, áreas portuárias que não tem mais movimentação de carga, né? Então, as cidades precisam reutilizar essas áreas para uso habitacional. E, para isso, muitas vezes, é preciso desapropriar, porque são centenas ou milhares de proprietários, né? E, hoje em dia, isso é muito difícil. Que a nossa legislação de desapropriação, primeiro que ela é ruim num primeiro momento para o proprietário, que paga uma desapropriação muito baixa. Depois, ele reivindica na justiça uma indenização maior. Isso leva décadas e depois acaba virando um precatório de valor muito alto para o poder público, né? Então, nesse projeto do senador Wilder, se procura criar mecanismos de chegar a um acordo rápido, né? Através de mediação, de arbitragem, né? Inclusive, permite que, num primeiro momento, se faça uma boa oferta para os proprietários, né? Para que eles aceitem rapidamente e isso se resolve imediatamente, né? Então, e depois se permite que uma parte desses imóveis seja alienada de volta no mercado para financiar a própria operação de reurbanização. Então, é uma coisa muito moderna que é praticada em outros lugares do mundo, né? E que o Senado teve essa iniciativa de aprovar e agora está pendente lá na Câmara. No caso desse projeto do senador Paulo Bauer, parece que também há a possibilidade dos proprietários entrarem como sócios no novo empreendimento, é isso? E parece que isso evitaria a desapropriação. Está correto? Está correto. Na proposta do senador Paulo Bauer, uma vez feita a requisição do imóvel que está em risco de ruína ou de grave acidente, né? O poder público, se ele tiver que reurbanizar essa área, ele pode criar um fundo e todas aquelas propriedades desaparecem e se tornam cotas desse fundo automaticamente, né? E que com isso você pode tomar as medidas que precisam ser tomadas mais uma vez, né? Sem ter que desapropriar todas essas propriedades, né? Os antigos proprietários se tornam cotistas desse fundo. Como cotistas, eles podem depois vender a cota ou trocar a cota por um imóvel novo que vai ser produzido, né? Então, também é uma medida bastante moderna e que é adotada, por exemplo, na Ásia, né? O Japão, um país que tem muitas catástrofes naturais, adota esse tipo de técnica há muitos anos e com muito sucesso. Então, as pessoas não ficam desesperadas querendo voltar para o antigo lote que foi arrasado por uma catástrofe, por exemplo, né? Elas sabem que vai ser tomado conta daquilo, elas não vão ter aquele mesmo lote, mas elas vão ter uma cota de um empreendimento maior. Yuri, como os movimentos populares veem essas propostas? Olha, a gente tem acompanhado muito o debate do que se tramita na Casa, aqui no Senado, mas mais ainda na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. Hoje, os movimentos eles estão muito voltados para suas demandas por mais recurso, por melhoria das condições de habitação. A proposta, ela me parece interessante, porque, por exemplo, se ela tivesse vigorando no momento, talvez a gente tivesse evitado o desastre que aconteceu em São Paulo. Tudo que trouxer diminuição da burocracia e agilidade no processo de requalificação e de construção de novas unidades habitacionais, a gente apoia. Então, o que o movimento, de fato, pleiteia e reivindica é a habitação, é o direito pela cidade. E quando a gente fala direito à cidade, direito à mobilidade, direito ao saneamento, não só o direito à habitação, mas direito de fato, direito à educação, à saúde, ao emprego. A gente tem mais uma tabela aqui que mostra o que é esse déficit, né? Quais seriam os conceitos. É o déficit habitacional por si, né, em si, que é a necessidade de construção de novas moradias, mas existe também a questão da inadequação de domicílios, né? Que existem domicílios que não são próprios para serem
serem habitados, né? O próprio caso do prédio lá de São Paulo, né? Que não estava, tanto que pegou fogo, né? Não estava adequado. Tem também um projeto, inclusive, que foi apresentado aqui depois desse incêndio, porque como tudo indica que o incêndio foi por causa de problemas elétricos, né? E tem um projeto que justamente limita a instalação elétrica em áreas irregulares. Explica para a gente como é esse projeto, Yuri. Perdão, Vitor. Esse é um projeto do senador Álvaro Dias, preocupado com uma resolução antiga da Agência Nacional de Energia Elétrica, que prevê o subsídio total e a obrigatoriedade das empresas concessionárias de proverem energia elétrica para qualquer tipo de domicílio, né? E esse conceito de domicílio é o conceito retirado do IBGE. Para o IBGE, qualquer tipo de ocupação irregular do solo é um domicílio, né? Então, para efeito estatístico, isso está correto, né? Porque são unidades que precisam ser contabilizadas, né, no censo. Mas, na prática, essa norma da ANEEL, ela está criando um incentivo à ocupação irregular do solo. Quer dizer, hoje em dia, se um grupo criminoso qualquer ocupar ou desmatar uma área da Amazônia e fizer um assentamento ali, de acordo com a norma da ANEEL, a concessionária de energia é obrigada a levar energia, né? Então, a gente constata várias catástrofes urbanas, né? Deslizamentos em áreas de risco, alagamentos, mesmo agora, nesse caso do edifício, né, que ruiu, áreas de extremo risco de ocupação e providas de energia elétrica nem sempre irregular, muitas vezes é regular, inclusive, né? Então, na visão do senador Álvaro Dias, com a qual eu concordo, a legislação de energia elétrica deve estar harmonizada com a legislação urbanística, né? Quer dizer, e ambiental também. Então, ele propõe que se suste uma parte dessa normatividade da energia elétrica para criar essa harmonia, né? É importante notar o seguinte: no ano passado, o Congresso aprovou uma medida provisória sobre regularização fundiária, que, né, hoje em dia é uma lei. Essa lei regulamenta minuciosamente como se faz regularização fundiária. No processo de regularização fundiária, certamente vai ser levado em energia elétrica, assim como todos os outros serviços públicos, né? Água, esgotamento sanitário, etc. Agora, um dos princípios dessa lei é o desestímulo a novos assentamentos irregulares, né? Então, nós temos que regularizar o que já está consolidado e aí levar todos os serviços públicos, mas tomar muito cuidado para não estar incentivando novos assentamentos irregulares. E, no momento, essa resolução está fazendo isso. Então, a meu ver, em boa hora, o senador Álvaro Dias teve essa iniciativa de propor a sustação dessa medida, que é anterior à própria lei, né? Inclusive, a ANEEL está revendo essa norma também. Ela tem consciência de que precisa adequar a norma à nova lei de regularização fundiária. Eu gostaria de perguntar tanto para o Victor quanto para o Yuri a respeito dessa situação desses imóveis que, assim, tem um grande estoque de imóveis ou privados ou públicos nos centros urbanos, e eu queria uma avaliação sobre a capacidade, a possibilidade que esses imóveis têm de contribuir para diminuir o déficit habitacional, né? Pensando que há soluções do ponto de vista técnico, como o retrofit, se isso é suficiente, em que medida que, vamos dizer assim, tanto o poder público pode ceder imóveis para, vamos dizer assim, projetos, né, de readequação, e como é que o setor privado também pode contribuir com isso? Só fazer uma observação com relação à questão anterior. Tinha duas questões ali. A questão do déficit habitacional, que no início do programa foi colocado ali em 7,7, mas um número de 2015. De 2015 para cá, o déficit habitacional aumentou. Minha Casa Minha Vida efetivamente teve baixíssima contratação no faixa 1 em 2016, foi 0, 2017 0, voltou a ter contratação esse ano. Então, assim, o déficit habitacional, principalmente na faixa mais carente da população, aquela população que não tem capacidade de poupança, que não consegue acessar o sistema financeiro da habitação e nem consegue contratar nas faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida,
o déficit aí aumentou muito com a crise que atingiu também o setor da construção civil e da habitação. Então, ali você colocou o déficit em duas frentes, déficit por novas moradias e a questão da requalificação. Nessa questão da requalificação, hoje você tem ocupações que nós defendemos, como ocupações legítimas. Então, a resolução 414 da ANEEL, ela trouxe diversos avanços. Inclusive, para a habitação de interesse social, a concessionária hoje ela é responsável por fazer toda a parte de cabeamento e posteamento. A extensão de rede, que antigamente era uma obrigação do loteador ou do empreendedor, quer seja ele o empresário ou a associação, no caso do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, é a entidade organizadora, a Associação Cooperativa Habitacional, essa obrigação hoje é da concessionária de energia. Então, assim, quando a gente defende algumas ocupações, se o imóvel de fato foi ocupado e você não coloca água e nem energia dentro daquele imóvel, aquelas famílias que já estão ali em condição precária, elas estarão em condição mais precária. E a gente tem que separar o joio do trigo. Você tem uma ocupação irregular na Amazônia, isso tem que ser desmotivado, desincentivado, proibido, coibido. Agora, as ocupações populares, elas se devem a uma demora no próprio atendimento da demanda por habitação, que é um direito constitucional, que é desenvolvido hoje através de programas habitacionais, mas que deveria ser desenvolvido através de uma política de Estado. É uma reivindicação nossa, transformar a política habitacional de programa habitacional em um programa de Estado. E mais adiante, a gente pode estar comentando, mas a gente teve agora nos dias 5, 6 e 7 desse mês, a gente teve uma marcha em Brasília que contou com uma novidade. Foi a primeira vez, a gente sempre quando vinha a Brasília fazer uma marcha por habitação, pelo direito à cidade, a gente fazia marcha e ia embora. Pela primeira vez a gente veio, fez um acampamento, ficamos por 3 dias, tivemos diversas oficinas, palestras, teve uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento da Câmara dos Deputados dentro do nosso acampamento. A gente pode tratar disso, mas a gente trouxe boa parte dessas reivindicações para dentro da nossa marcha. Enfim, a gente fala daqui a pouco. Yuri, mas essas ocupações em áreas de risco para os próprios habitantes não acontecem também só na Amazônia. A gente teve alguns anos em Niterói, né, no estado do Rio de Janeiro, teve aquele desabamento de uma ocupação que tinha sido feita em cima de um lixão que foi coberto, virou um morro e desabou, porque não tinha nem terra firme ali. E aí, ao momento que você vai lá, né, e faz instalações elétricas, água e tudo mais, você está incentivando aquelas pessoas a continuarem ali. Quando o atual governo assumiu, a política habitacional ela já vinha tendo um decréscimo de investimento. Mas quando o governo assume, hoje você não tem mais o Conselho das Cidades funcionando. Ele está desativado. A gente sempre tem dito que o Conselho tem que voltar a funcionar e o Ministério tem que realizar a 6ª Conferência das Cidades. O Conselho, ele tem mesas temáticas. Uma das mesas temáticas é a ocupação de imóveis da União. Então, certamente, se a mesa estivesse funcionando, essa questão estaria sendo mais debatida hoje dentro da própria mesa. Talvez o problema lá tivesse sido evitado, mas o que aconteceu ali em São Paulo foi um jogo de ping-pong. O governo federal jogou para a prefeitura jogou para o governo federal e ninguém tomou uma decisão. Então, assim, a burocracia que às vezes demora muito para trazer uma solução efetiva para aquela demanda daquela população que está ali não porque quer, mas por necessidade. Vamos voltar então para a pergunta do Nelson. A avaliação desse estoque de imóveis urbanos, assim, ou abandonados, ou que são do poder público e não estão sendo utilizados. Pois nós temos que distinguir as situações, pelo menos do ponto de vista jurídico, né? Tem os imóveis privados e os imóveis públicos. Os imóveis privados, nós temos edifícios já construídos que estão abandonados e temos muito lote vazio nas cidades, né? Nas cidades médias e do interior, tem muito lote, já feito o loteamento e o lote que não foi construído nada em cima, né? Já nas cidades das grandes metrópoles, nós temos já o prédio já pronto, muitas vezes abandonado, né? No caso dos lotes, a Constituição prevê o imposto progressivo no tempo, o IPTU, com alíquotas progressivas sobre isso, né? O Estatuto da Cidade, é uma lei que regulamentou a Constituição, permite que essas alíquotas cheguem a 15% do valor do imóvel, que é um valor muito alto, né? O que precisa é que os planos diretores façam o mapeamento desses imóveis
e que os municípios aprovem leis instituindo essas alíquotas, né? A Constituição também permite que depois de 5 anos, se não surtir efeito o IPTU progressivo, a Prefeitura desapropria esses imóveis pagando em títulos da dívida pública, que são resgatados em 10 anos, né? Então, são medidas que têm que ser feitas pelo município, né? É fundamental que isso seja feito para que os novos empreendimentos habitacionais não sejam instalados a grande distância da malha urbana, como tem acontecido, né? Para aproveitar justamente essa infraestrutura já existente. Agora, no caso dos prédios já construídos, a meu ver, os 2 projetos dos quais nós já falamos aqui, se o prédio está em ruínas, ele deve ser requisitado, né? E para imediatamente se toma uma providência. Se o prédio não está em ruínas, normalmente ele está numa zona que precisa ter toda repensada, né? E aí a desapropriação para reparcelamento do solo é uma alternativa. Agora, nós temos os imóveis públicos, né? E aí também tem uma variedade muito grande, porque nós temos imóveis públicos, muitos são originários de loteamento, por exemplo. Quando o loteador faz o loteamento, ele é obrigado a doar áreas para praças, por exemplo, para as prefeituras. Muitas prefeituras recebem essas áreas e não constroem as praças, né? Então, ou eles ficam abandonadas ou ficam invadidas, às vezes, depois de algum tempo. Então, é preciso regularizar essas áreas. Então, tem muita área urbana pública ocupada que tem que ser regularizada. E nós temos muitos imóveis, inclusive da própria União, como é o caso desse edifício lá em São Paulo, que ruiu, que a União recebeu em execuções fiscais, né? Então, por exemplo, o contribuinte não pagou a contribuição previdenciária ou algum tributo federal, ele é executado e a União adquire esses imóveis. Então, normalmente, não são imóveis que a União tinha interesse neles para implantar um serviço público ou para fazer uma política habitacional, né? São imóveis que entraram em execução fiscal, ou seja, substituindo um pagamento em dinheiro que devia ter sido feito. Então, é preciso que a União rapidamente faça essa avaliação de cada imóvel que ela recebe e decida se ela tem interesse no imóvel para serviço público, se ela tem interesse no imóvel para habitação e se ela não tiver interesse em nenhuma dessas hipóteses, que ela rapidamente coloque esse imóvel no mercado, né? Ela precisa vender esse imóvel ou através de leilão, licitação, ou através de um instrumento que recentemente foi introduzido na legislação, que é a capitalização de fundo imobiliário. Quer dizer, hoje em dia, a União pode contratar um fundo imobiliário e transferir esses imóveis para o fundo imobiliário, ela se torna cotista do fundo imobiliário. O fundo imobiliário vai ter liberdade para administrar esses imóveis e extrair a maior renda possível deles, né? Ele vai poder alugar os imóveis, reformar os imóveis, vender os imóveis, dar qualquer destinação para esses imóveis, né? E o mais importante é isso. Nós não podemos perder de vista que a função social da propriedade não é apenas habitação. De acordo com a Constituição, a função social da propriedade é um uso eficiente do solo, de acordo com o plano diretor, né? Então, muitos desses imóveis estão previstos no plano diretor para qualquer outra finalidade, né? O importante é que sejam rapidamente dada essa finalidade para eles, né? Em muitos casos, a melhor maneira é que o órgão público aliene o imóvel, né? Uhum. E o retrofit, ele poderia contribuir como, Yuri? Olha só, ele não está na pauta principal dos movimentos, né? São Paulo, por exemplo, foram contratados até agora 126 projetos para habitação de interesse social, dos quais apenas 3 foram retrofit. Então, a burocracia para você fazer uma requalificação de um imóvel hoje, ela também é muito demorada. Por exemplo, você tem a ocupação. Na ocupação, a resolução da ANEEL está dizendo que aquela população que está ocupando aquele imóvel, ela teria direito à energia. Efetivamente, o que aconteceu em São Paulo não é que ali não tinha uma rede de energia efetivamente instalada. Ali você teve um gato que foi puxado e a instalação, pelo menos interna, estava totalmente irregular. Foi o que os técnicos que visitaram o empreendimento constataram. Então, a prefeitura, o governo do estado, mas aí a prefeitura com seus órgãos de fiscalização tinham que ter, no mínimo, regularizado a situação das instalações internas. Porque o grande problema para a gente não é a ocupação em si. A ocupação ela é fruto de uma necessidade da falta de política habitacional. E quando eu falo falta de política habitacional, não é só a existência dela, é a existência dela com volume para atendimento da demanda existente. Pelos números atuais, mesmo que o governo dobrasse e mesmo triplicasse o orçamento previsto para habitação nos últimos anos, nós levaríamos aí 20 anos para atender a demanda habitacional do faixa 1 no Brasil.
que é aquela faixa da população que mais precisa, a população que de fato está ocupando esses imóveis. A classe média não ocupa imóvel irregular. Quem está ocupando imóvel irregular com condições precárias é a população mais carente, é desempregado, é sem teto, é quem de fato tem necessidade e não tem para onde ir. É pessoas que estão pagando aluguel e estão na iminência de serem despejados. Então, esse público, ou você atende ele de forma rápida, o Betinho dizia que quem tem fome tem pressa, então quem precisa de moradia tem pressa. E quem tem necessidade dessa moradia, né? Então, assim, a nossa pauta hoje, quando a gente teve aqui nos dias 5 e 6 e 7 em Brasília, veio aí CONAN, MLM, CMP, União e o MLB, a pauta nossa foi que, primeiro, a Conferência das Cidades volte a aconteça ainda esse ano, que o Conselho seja reativado e lá dentro é debatido a questão da ocupação dos imóveis da União e como é que ele vai ser feito, através dos chamamentos públicos, da concorrência por melhores projetos, enfim, que é a associação que vai estar ganhando isso, é através de chamamento público feito pela Secretaria de Patrimônio da União. No final é dado a CDU, que é a Concessão de Direito Real de Uso. Mas, assim, uma das nossas pautas foi mais recursos. O Ministério das Cidades agora acabou de publicar uma seleção com apenas 10 mil unidades para o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, quando a nossa reivindicação é de 100 mil por ano. Então, o que a gente luta mesmo hoje é por mais recursos para habitação, para saneamento e para mobilidade, que é o que de fato vai permitir que as pessoas morem em locais dignos. O Vitor falou ainda há pouco desses assentamentos que estão ocorrendo distantes da cidade. Essas áreas, embora num primeiro momento pareçam ser mais baratas, elas acabam sendo mais caras para o poder público. Como ali não tem equipamentos públicos nem comunitários, não tem escola, não tem hospital, eles vão ser construídos posteriormente. Então, acaba que você não gasta no primeiro momento, mas vai ter que gastar posteriormente, onerando o orçamento. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a todos que participaram. Não deu para esgotar o assunto, mas se você quiser conferir a matéria completa, está disponível em senado.leg.br/notícias e clica na aba Infomatérias. Se você quiser fazer alguma sugestão para o programa Cidadania, ligue gratuitamente para o 0800 61 2211. Mais uma vez, obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania.